Pouco a gente continua nessa discussão jurídica. De forma unânime, o STF manteve a condenação da deputada Carla Zambelli, que nessa semana deixou o Brasil, está na Itália. Quem analisa esse caso da parlamentar, nós convidamos o criminalista Roberto Delmanto Júnior. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, obrigado pela gentileza de nos atender. Bem-vindo. Um prazer, viu? Prazer estar com a Jovem Pan. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Doutor, começando primeiro o caso da deputada Carla Zambelli. O Supremo reafirma a condenação dela, mas inclusive a gente se falou muito rapidamente nessa semana, quando ela deixou o Brasil, foi para a Itália, porque ela tem o passaporte italiano. A situação dela se complica com essa saída dela do país, do ponto de vista jurídico e criminal, doutor? Criminal, não. O que acontece é que, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva dela em razão desse fato, embora o caso ainda não tenha transitado em julgado. Falta muito pouco para transitar em julgado, porque os recursos já foram negados. E há um impedimento, né? Parlamentares que têm mandato não podem ter prisão preventiva decretada, é só prisão em flagrante ou então prisão em razão de cumprimento de sentença transitada em julgado. Então, assim, a deputada Carla Zambelli lá na Itália vai ter que se defender, né? Num primeiro momento, seguramente seus advogados irão alegar que não cabe prisão preventiva de parlamentar, mas isso vai ganhar um tempo de uma semana, 10 dias, 15 dias, porque logo haverá o trânsito em julgado disso. E a situação assim, penal não se complica, a não ser por causa dessa decretação de prisão preventiva. Agora, lá haverá uma discussão se ela poderá ou não ser extraditada. A Constituição italiana não proíbe a extradição de nacional, tem um tratado firmado com o Brasil, embora não seja regra extraditar um nacional, já aconteceu com o Pisolato. A tendência é chegar lá um pedido de extradição. Se ao chegar esse pedido, ela poderá ser presa na Itália, responder esse pedido, esse trâmite de extradição presa, e se for deferida, ela será encaminhada ao Brasil. Para tentar evitar a sua extradição, ela vai ter que alegar que se trata de um tribunal de exceção, ou então que ela é uma perseguida política. Agora, uma tarefa que será bastante difícil para os seus advogados. Bom, a Dora, como jornalista, é uma boa advogada também, porque nessa semana ela falou muito do Henrique Pisolato, não é, Dora? Comparando essas situações. Só pergunta para o doutor Delmanto. Pois é, porque eu só lembrava disso. O mensalão fica na minha cabeça. Aliás, boa noite, doutor Delmanto. Eu queria agora, a gente está fazendo 20... Nós estamos fazendo 20 anos de mensalão, né? E tem uma questão que eu acho que fica na cabeça das pessoas, eu queria ver se não sei se é muito complicado de explicar isso, mas eu acho que com a sua competência o senhor vai conseguir dar fazer aí um quadro bem bacana, porque o mensalão, olha só, todo mundo foi condenado, nada foi desmontado, todo mundo cumpriu pena, quem teve que cumprir, cumpriu, depois foi solto, quem teve que foi solto, foi tudo dos conformes. E a Lava Jato, houve um desmonte total. Dá para a gente explicar para as pessoas, assim, de uma maneira bastante simples, qual é a diferença? Por que o mensalão ficou em pé e a Lava Jato foi desmontada? São situações distintas, né, para as pessoas entenderem. Por quê? O mensalão, a ação penal que o ministro Joaquim Barbosa foi protagonista naquela época, ela foi também uma ação penal originária, ela tramitou diretamente no Supremo Tribunal Federal. E quando a ação corre no Supremo, não tem como anular, é instância única, não tem como subir, não tem como. Já na Lava Jato, foi lá o juízo lá de Curitiba, né? E depois o próprio Sérgio Moro teve diversos diálogos lá com os procuradores da República, depois ele virou ministro do Bolsonaro, mostrou que haveria um viés político de toda atuação, e acabou tendo esse revés no Supremo, sobretudo pelo Telegram lá, que foi aquela operação spoofing lá, que escancarou as conversas do Moro com os procuradores da República e que foi a gota d'água para anular
toda a Operação Lava Jato, né? Porque eu digo que se há um responsável pela queda da Lava Jato por completo, é o próprio ex-juiz senador Sérgio Moro. Ele é o responsável por isso, sobretudo, né? Então, essas são as diferenças, diferentemente do que está acontecendo agora nessa situação que nós estamos vivendo no presente momento, do 8 de janeiro, né? Em que todas as ações penais também estão sendo originárias no Supremo. E como no caso aí da Carla Zambelli, como está no Supremo, não se anula, porque é instância única, não há nem a possibilidade de uma anulação. Cristiano Vilela. Doutor Roberto, boa noite. Doutor, o senhor colocou sobre essa questão da prisão preventiva, da ilegalidade da prisão preventiva da parlamentar. Na sua visão, a Câmara dos Deputados ela ficou silente diante de uma eventual irregularidade? E ainda na sua visão sobre esse caso, o fato de termos agora, nos próximos dias, o trânsito em julgado, isso pode fazer com que caia por terra qualquer questionamento envolvendo essa prisão preventiva? Essa prisão preventiva, ela realmente fere a Constituição, não é? Abriu um precedente de se decretar prisão preventiva de parlamentar com um mandato em exercício, né? Ou pelo menos, embora ela tenha sido licenciada, mas ela é uma parlamentar ainda que tem o seu mandato, né? Então, é um precedente delicado. Eu acho que a Câmara realmente se omitiu, tinha que se manifestar prontamente. Uma coisa é parlamentar com trânsito julgado, outra coisa é prisão preventiva. De fato, abre um precedente, mais um precedente, que põe em xeque a própria Câmara. Então, nós vemos essa situação, a Câmara se omitindo. Agora, uma situação também, uma questão temporária, porque logo vai transitar em julgado. É uma questão de 10 dias, né? Eu acho que até que houve uma precipitação dessa decretação de prisão preventiva, ferindo a Constituição da República. Não haveria necessidade, porque ela vai estar lá e vai se submeter aí, certamente, a um pedido de extradição e vai ter que se defender. Mas, realmente, você está perfeito na sua observação, o Congresso se omitiu. Doutor Delmanto, uma última questão, a Dora falava da Lava Jato, inclusive nessa sexta-feira tivemos a informação de que o ministro Dias Toffoli anulou atos da Lava Jato relativos ao ex-ministro Paulo Bernardo. O senhor acha que continua havendo esse desmonte da Operação Lava Jato? Por um lado, o Brasil ficou, claro, espantado com as questões da corrupção, mas por outro, tem todo esse viés jurídico questionado e que mostra o desmonte da operação, não é? A Lava Jato acabou, simplesmente foi destruída e de fato, você lendo a decisão do ministro Toffoli, que elas são muito similares, né, a base é a mesma, mostrando aí as ilegalidades, arbitrariedades na época cometidas pelo juiz Moro nessa interação com os procuradores da República e depois ele se tornando ministro do Bolsonaro, tendo havido a prisão do Lula e ainda depois tentou ser candidato à presidência da República. Então, ele mesmo contaminou todo o trabalho que havia sido feito. Mas essa questão desse hackeamento, né, que agora estamos falando de hackeamento da Carla Zambelli, hackeamento aí da operação spoofing do Telegram, dos procuradores, Telegram do Moro, é algo realmente espantoso, como esse submundo do hackeamento serve a inúmeros propósitos. E no caso da Lava Jato, ele é um hackeamento ilegal, mas ele foi aproveitado para demonstrar uma outra ilegalidade. A ilegalidade com ilegalidade. Parece o menos com menos dá mais, na matemática, aquela questão. Mas, de fato, nós vemos na era da tecnologia e esses hackeamentos aí estão produzindo severos efeitos. Para Carla Zambelli, uma pena de 10 anos de reclusão e para a questão da Lava Jato, levou à derrocada da Lava Jato. Doutor Roberto Delmanto Júnior, que é criminalista, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Excelente fim de semana, voltaremos sempre a nos falar. Um abraço, doutor. Um abraço, boa noite a todos, um prazer estar com vocês.